Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui, voltei no canal aqui para dar uma explicação por que eu andei tão sumida e andei inclusive pensando em desistir do canal. E assim, eu me sinto na obrigação de conversar com vocês, que são os meus inscritos, e também com as minhas colegas inscritas aqui, que também gravam, e que de repente viram que eu sumi dos canais delas, sem dar uma explicação, né? Uma coisa muito repentina. Então, eu estou aqui para isso. E assim, já peço que vocês me perdoem o barulho, porque vai ter muito barulho de carro, porque o único local aqui em casa que agora tá dando para gravar é perto da rua, e tem barulhos de carro, e tem também os barulhos internos da família, que se movimenta e faz aqueles barulhinhos. Então, assim, o porquê do meu sumiço. No mês de março, abril, maio, eu não tava me sentindo muito bem. Eu tava me sentindo muito indisposta, eu já não comia, assim, o almoço eu não almoçava, só jantava um mingau. Então, gradativamente, eu estava comendo bem menos e eu estava me sentindo bem fraca. Mas tudo bem. Só que a família começou a reparar que eu tava meio fraca e começou a achar que eu tava grávida, porque quando eu ficava grávida, sempre eu ficava parecido com aquilo ali. Só que as chances de eu estar grávida eram muito pequenas, quase que inexistentes, assim, cientificamente falando. Biologicamente falando, para Deus não, né? Mas cientificamente, dentro do que eu conhecia por ovulação, essas coisas, né, período fértil, era muito improvável. Era assim, era uma coisa que não dava nem para cogitar. Eu resolvi fazer, então, um hemograma para saber como é que tava a anemia, glicose, as coisas que poderia ser outra coisa. Mas, como a minha família ficou muito azucrinando no meu ouvido, eu incluí um beta. Era dia 22 de maio, a minha menstruação era para ter vindo no dia 16 de maio. Só que como eu sabia que a chance de eu estar grávida era remota, eu não estava nem preocupada com essa probabilidade. Porque eu ainda disse assim pro meu marido: Fih, menstruar grávida pode até acontecer, mas engravidar sem sexo é mais difícil. A gente tinha tido uma relação apenas, isso bem próximo, já perto da minha menstruação, da data que era pra minha menstruação vir. Então assim, eu achava que aquilo ali me dava uma garantia total. Faltavam 3 dias pra minha menstruação descer, o dia da única relação. E aí o negócio acontece ali, pra mim, cientificamente, era muito improvável. Mas tudo bem, fiz o teste na maior confiança. Quando cheguei em casa, o primeiro resultado que sai, né, pela internet, em 40 minutos é o beta. E aí quando saiu esse beta, eu já não quis mais saber de nada, não quis saber de hemograma, quis saber de nada, porque o meu mundo ruiu, o meu mundo caiu. Realmente estava lá que eu estava grávida. E aquela gravidez pra mim, além de não ser planejada, que eu sou uma pessoa que gosto muito de planejar minhas coisas, eu acho assim, que às vezes eu brinco de Deus. Quando eu fui ter o Paulo Otávio, foi tudo muito cronometrado, vamos, que é hoje, é agora, e foi, tudo saiu muito ao meu contento, tudo ao meu planejamento. Então assim, aquilo ali pra mim não era só um golpe por uma criança que tava vindo, foi a minha falta de planejamento, a minha falta do meu controle ali naquilo ali, onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, tá entendendo? Então assim, foi um misto de muita confusão na minha cabeça, de uma falta de aceitação muito grande, quase que assim, uma coisa indesejada mesmo. Por algumas semanas essa gravidez foi bastante indesejada, tanto que quando eu fui realizar minha primeira ultrassom, porque eu tinha certeza que eu tinha engravidado em meses anteriores, né, tava lá só com 5 semanas e não deu pra ver o embrião, só tinha o saco. E eu disse, pronto, é uma gravidez anembrionária, vai dar tudo certo, não vai dar sequência. Eu sei que posso parecer mesquinha, má, mas eu não tinha planejado. Então assim, pra mim, tinha vindo num momento totalmente errado. Então o que aconteceu? Eu me segurei nessa ideia da gravidez anembrionária ainda por mais umas 2 semanas, até, né, completar as 8 e eu poder bater aquela outra que dava já pra ouvir o coração. E aí, assim, eu fiz. Eu sei que vai ter gente aqui que vai me apontar, porque eu não deveria ter desejado que a gravidez não desse sequência, mas pra mim, né, na minha cabeça, naquele momento, era o melhor a acontecer. E aí, quando eu fui bater, né, a outra ultrassom, a segunda já com 8 semanas e 3 dias, deu pra ouvir o coração. Eu também não chorei mais,
por conta que, assim, eu me conformei. Naquele momento eu já fui bater sabendo que não era uma gravidez embrionária. Alguma coisa dentro de mim dizia que não era, e eu já fui conformadinha. Voltei caladinha, conformada, mas eu não estava ainda conformada com minha gravidez. Eu chorava todos os dias, eu passei um momento muito difícil. E isso eu acho que acabou, eu sempre fui uma pessoa que tive hiperemese gravídica, que é aqueles vômitos intensos, onde perco muito peso. Antes de eu fazer o exame, eu pesava 62 quilos. Na minha primeira consulta de pré-natal, com quase 12 semanas, eu já tinha perdido 6 quilos. Então, assim, foi um período. Os meus enjoos começaram mesmo. Eu considero que até tarde, porque começaram por volta de 8, 9 semanas. Geralmente começa com 6, 7. Mas começou bem umas 2 semanas depois. Mas também depois disso, da 9ª semana em diante, eram enjoos intensos, onde eu rachei, meus lábios ficaram tudo rachados, eu fiquei toda enrugada, parecia uma velhinha, porque eu não conseguia tomar água, não conseguia me alimentar, não conseguia nada, e eu só tinha uma vontade súbita. Antes de vir esse problema dos enjoos muito fortes, veio a questão do psicológico muito abalado, que eu tinha uma vontade imensa, assim, de sumir mesmo, sumir do planeta, sumir. Mas aí tinha a questão que muito interferiu, que era o Paulo Otávio muito pequeno, na época o Paulo Otávio com 1 ano e 7 meses. E, coincidentemente, 3 dias antes de eu fazer o exame, começaram a tirar a mama dele. Uma coisa que eu já acho que já tava, né, apitando aqui dentro de mim. Tinha começado a tirar, e nesse período eu fiz o desmame diurno dele. Mas continuei no noturno, inclusive nessa fase onde eu tava muito debilitada, muito ruim, passando muito mal, desidratada. Foi preciso vir amigas minhas aqui em casa passar soro na veia, porque senão eu não aguentava, de tanto vômito e sem comer. E nisso, eu tinha que dar de mamar pra ele de noite, porque eu não aguentava ficar ouvindo o chorinho dele, né? Eu preferia deixar ele ali no peito e eu só respirando, do que ouvir ele chorar. Mas nessa fase, o pai dele me ajudou muito. A minha mãe, ela foi fundamental, gente, vai ter umas pausas no vídeo, mas é porque os carros vão passando e eu vou parando. Então, assim, a minha mãe, ela foi muito fundamental nesse período. Eu acho que em todas as minhas gravidezes, a minha mãe foi muito importante, muito presente. Mas nessa foi assim, demais. Porque os únicos alimentos que eu conseguia comer eram os que ela trazia. Porque ela tentava uma coisa, tentava outra. E a minha sogra também me ajudou muito, porque ficava muito com o Paulo Otávio. Porque o Paulo sozinho em casa, tomando conta de tudo. Pro Paulo foi muito difícil, foi um período muito difícil. Mas, quando eu completei as 12 semanas, eu conversando com a minha enteada, e ela falando sobre os enjoos, dizendo que o medicamento que o médico tinha passado pra ela, tinha servido. Eu já tinha tentado tomar um que eu tomei na época do Paulo Otávio, que não deu jeito, não tava dando jeito, e quando ela falou nesse, aí eu me lembrei, eu comprei. E aí, a partir das 12 semanas, os meus enjoos diminuíram consideravelmente. Porque eu comecei a tomar medicamento e aí ele foi me ajudando, e graças a Deus, hoje, no dia que eu não tomo, eu ainda acordo e coloco o que eu comer ou o que eu não comi pra fora. Mas eu continuo tomando e tá dando certo. Com 9 semanas eu fiz uma sexagem fetal, descobri o sexo do bebê. Muita gente aqui já sabe qual é o sexo do bebê. É um menino, não vou fazer mistério, porque muita gente sabe, mesmo que não, eu não ia fazer um mistério, é outro menino. E hoje eu estou com 15 semanas, graças a Deus estou mais disposta. No dia que eu tomo meu medicamento eu não passo tão mal, né? Consigo fazer algumas coisas. Mas era isso, o que eu queria trazer pra vocês. Eu não sei se eu vou continuar gravando com tanta frequência, não vou prometer pra vocês. Nesse período eu não fiz vídeo de acabado atualizados, porque quem ficou tomando conta dele foi o Paulo, eu deixei muito por conta. Eu não conseguia sentir cheiro, suspendi o cheiro de muita coisa do Paulo Otávio. Então, assim, provavelmente, talvez no final do mês eu traga um vídeo de acabados. E se eu tiver disposição, futuramente, trago de atualizado e continuo com essa rotina de vídeos. Então, gente, é esse o motivo, né? Eu já expus, espero que os canais que eu não estou indo visitando e que as pessoas também que ficaram se perguntando por que do meu sumiço, considerem-se, né, dado uma explicação. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.